por exemplo, agora de um poderoso editor de texto no qual você pode escrever uma carta ou algum trabalho, alguma coisa nesse sentido. Com fita de gravador cassete ou com cartucho, você pode dar boas utilizações de lazer ou até profissionais júnior para o seu computador. Agora, se você quiser que seu MSX trabalhe realmente de maneira profissional, é indispensável que você aprenda a utilizar discos. No mercado existem basicamente dois tipos de disco. O disco de 3,5 polegadas, de tecnologia mais recente, e o disco de 5,25 de polegada. Quando o Kenichi estabeleceu o padrão MSX, ele prevê a utilização da tecnologia mais recente, de 3,5 polegadas. O MSX, porém, é um computador tão versátil que ele pode utilizar um acionador de disco do IBM PC de tecnologia mais antiquada, usando discos de 5,25. Eles estão contidos numa capa flexível, portanto não podem ser dobrados, sob o risco de danificá-los. Você não pode tocar na parte exposta, onde há a emulsão magnética que registra os dados. Não pode submetê-los à umidade, poeira, fumaça de cigarro, que faz muito mal para a sua saúde, principalmente para a saúde do disco. E você deve tomar muito cuidado para nunca expor esse disco a campos magnéticos intensos, sob a pena de perder os dados nele gravados. Para proteger o disco contra gravações indesejadas, uma vez que você já registrou nele o que queria, você deve proteger esse chanfro lateral com uma etiquetazinha autoadesiva, de maneira a permitir que ele possa ser lido, mas não possa ser mais gravado. E esse disco deve ficar sempre protegido dentro da sua capa. Já o disco de 3,5 polegadas é de uma tecnologia mais nova, ele está contido numa caixa rígida e a parte da emulsão fica automaticamente protegida por essa janela metálica. Para evitar gravações indesejadas, você deve abrir essa janelinha lateral, que você tem aqui, de maneira a permitir que essa região fique vazada. Dessa maneira, esse disco vai permitir leituras, mas não vai permitir gravações de dados depois que você registrou nele o que você queria. Para que os dados contidos num disquete possam ser lidos pelo computador ou transferidos do computador para o disco, você precisa dispor de um equipamento especial chamado Disk Drive. O Disk Drive é constituído basicamente por 3 peças. O acionador, que nada mais é do que uma espécie de vitrolinha, dentro da qual você coloca o disquete para que ele possa ser lido ou gravado. Uma interface, que é a que permite, uma vez conectada no slot do microcomputador, fazer o computador conversar com o acionador e vice-versa, e uma fonte de alimentação que é conveniente que esteja separada do acionador, porque aqui dentro há um transformador que sofre um certo aquecimento e é bom que ele não fique próximo da região mais delicada do acionador. Com esses 3 equipamentos, você pode finalmente profissionalizar o seu MSX. Depois de conectar a interface no computador, com o computador obviamente desligado, e verificar se ela está ligada ao acionador e este devidamente alimentado pela fonte, você pode ligar a fonte e já tem vontade de ligar o computador. Não faça isso. Você já está começando a criar o hábito de ler o manual de instruções. E lendo o manual de instruções, você verifica que existe uma coisa chamada disco do sistema, que deve ser carregado no computador. O que vem a ser isso? O seu MSX, quando trabalha com drive, assume uma espécie de personalidade esquizofrênica. Na realidade, ele assume uma dupla personalidade. Ele assume a personalidade do MSX-DOS, que é um sistema que está gravado no disco e você coloca inicialmente no computador para inicializá-lo, e assume a personalidade do Disk Basic, ou seja, ele pode operar com discos mesmo que o MSX-DOS não esteja carregado. Se você colocar o disco do sistema dentro do acionador e ligar o computador, você vai ver a mesma mensagem do fabricante inicial e, posteriormente, vai aparecer uma mensagem um pouco diferente. Por quê? Porque ele está lendo o sistema operacional MSX-DOS e transferindo para o computador, que passa a ter uma nova personalidade. Quando pede para entrar com nova data, você pode digitar return direto e você passa a ter um cursor característico do MSX-DOS. Uma letra indicativa do drive e um sinal de maior. Esse é o cursor do MSX-DOS. Se você quiser operar em BASIC, basta comandar BASIC, apertar return, ele instantaneamente assume a personalidade
do BASIC. Se você quiser voltar para o MSX-DOS, basta dar call system e ele volta a carregar o sistema a partir do disco e novamente assume a personalidade do MSX-DOS. E você percebe bem essa diferença pela diferença de cursores. Se você quiser ver o conteúdo do disco, basta digitar o comando dir, D-I-R, apertar o return e o disco é lido e todos os arquivos nele contidos são mostrados na tela. Se você passar para outra personalidade, para o BASIC, e quiser ver o conteúdo do disco, basta digitar Files, Arquivos. E, novamente, todos os arquivos contidos no disco são mostrados na tela do computador. Se você quiser carregar algum dos programas que estão contidos aqui no disco, por exemplo, você deseja carregar o Edit Card, você põe load, abre aspas, o nome do programa, ponto, a terminação do programa, bas, que nesse caso indica que ele está em BASIC, e basta apertar return. Note que quando você está operando com disco, é indiferente se você usa letras maiúsculas ou minúsculas, coisa que não acontecia quando você estava operando com fita. Nesse momento, se você comandar list, você vai ver que há um programa inteiro contido na tela do computador que foi transferido de uma maneira assim muito rápida, especialmente se compararmos com a fita cassete. Você verificará que foi carregado de uma maneira extremamente rápida para a memória do computador. Digamos que você queira alterar alguma coisa no seu programa, por exemplo, eliminando a linha 990. E você queira que esse programa, se alterado, seja gravado novamente no disco. Você deve dar um comando do tipo save, abre aspas, um nome com 8 letras no máximo, por exemplo, nova versão, ponto, bas, indicando que o programa está em bas, e basta apertar return para que ele faça a gravação. Porém, aqui vai acontecer uma coisa estranha. No momento que você tenta fazer a gravação, aparece a mensagem Disk Write Protector. Por quê? Porque, como nós já vimos, o seu disco estava protegido com aquele chanfro que estava aberto, como nós vimos no outro segmento. Não é conveniente, porém, desproteger seu disquete, porque o disco do sistema é uma coisa preciosa que deve ser guardada. O ideal é você fazer uma cópia do disco do sistema num disquete virgem. Essa cópia não pode ser feita de maneira imediata. O disquete virgem deve sofrer, antes de ter alguma coisa nele gravado, um processo chamado formatação. Para fazer a formatação, você deve inserir o disco do sistema no microcomputador, deve chamar novamente o MSX-DOS, e uma vez que o MSX-DOS esteja carregado, você deve chamar a rotina format. Você tira o disco do sistema, coloca o disco virgem no acionador, verifica antes se ele não está protegido contra gravações, e decide qual é o drive no qual você está operando. Como você está operando com um único drive, obviamente você digita A. Vamos estudar agora essas 4 opções de formatação que existem. A opção número 1 é para disco de face simples, ou seja, o disco que é gravado apenas em uma face e 40 trilhas. Ou seja, normalmente isso acontece em discos de 5¼ polegadas, aqueles flexíveis. A opção número 2 é para um disco também de 5¼ polegada, porém com face dupla, gravado dos dois lados. A opção número 3 é para disco de 3,5, que tem 80 trilhas e face simples, gravado apenas de um lado. Vamos escolher essa daqui, que é a mais genérica. Digite algo quando pronto, você aperta qualquer tecla e nesse momento você inicia o processo de formatação, que pode demorar alguns minutos. Ao terminar a formatação, você deve extrair o disco ex-virgem e agora formatado, inserir o disco do sistema e começar a digitar um comando especial. Você dá copy
que significa copie, A, dois pontos, que significa do drive A, asterisco, ponto, asterisco, que significa todos os programas com qualquer nome e com qualquer terminação. B, dois pontos, que significa tudo isso para o drive B, barra V, que por sua vez significa verifique essa gravação. Apertando o return, o computador começa a ler todos os arquivos contidos no disco mestre, contido no disco de sistema, e pede para inserir um disquete no acionador, que agora passa a fazer o papel de drive B. Você insere o disco formatado, aperta o return e dessa maneira se inicia o processo de cópia. Se houverem muitos arquivos no disco, pode ser que o computador solicite essa troca, inserir disquete para drive A, inserir disquete para drive B, várias vezes. Numa única interface, você pode ligar dois acionadores. Desta maneira, quando você estiver fazendo algum processo de cópia, não será obrigado a fazer uma alternância de discos. Tira como A, põe como B, tira como B, põe como A, porque um dos acionadores vai funcionar como A, outro como B, e o próprio computador se encarrega de fazer as transfusões de um para outro. Agora, se você conectar duas interfaces no seu microcomputador, você pode ligar até 4 acionadores. Isso já começa a ser um pouquinho um exagero de capacidade, porque se você pensar que cada um desses acionadores pode ser de face dupla e, portanto, armazenar 720 KB, vezes 4, você tem aqui praticamente 3 megabytes de memória pendurado no seu microcomputador. Ele já começa a se transformar não só num microcomputador de utilização profissional, como profissional bastante séria. Existem benjamins, expansores de tomada, que transformam um único plug em vários. Da mesma maneira, no MSX, existe uma coisa chamada expansor de slot, que transforma um slot em 4. Isso significa que você pode ligar 3 interfaces controladoras e, como cada uma delas suporta 2 acionadores, se você for um tarado em computação, pode montar uma pilha de 6 acionadores de disk drive. Se eles forem acionadores de 3,5 face dupla, você está pendurando praticamente 4 megabytes de memória em disco, que já começa a parecer um pequeno Winchester, um pequeno disco rígido, o que dá ao seu computador uma capacidade extraordinária de armazenamento de memória. Muitos usuários ficam preocupados com a compatibilidade entre discos de 5,25 e discos de 3,5 polegadas. Na realidade, para o MSX, é completamente transparente o fato do acionador ser de 5,25 ou do acionador ser de 3,5. Tanto é que numa mesma interface você pode ligar um drive de 3,5, um drive de 5,25 e fazer transferência de programas do de 5,25 para o de 3,5 ou vice-versa. Na realidade, por mais acionadores que você ligue no seu computador, por mais memória individual que você coloque no seu computador, você nunca conseguirá abranger todo o universo possível de informações. Como indivíduo, obviamente. O que você deve fazer é tentar conectar o seu computador a uma rede externa, tentar conectar o seu computador ao mundo.